Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Terça-feira, dia 10 de março, vamos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra, nos banquetes nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, um só é vosso Pai, que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um só é vosso mestre, um só é vosso Pai, um só é vosso guia. Mais do que nunca, devemos trabalhar pela nossa salvação pessoal e comunitária, como diz São Paulo, com respeito e seriedade, já que é agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O tempo quaresmal é uma oportunidade sagrada dada pelo nosso Pai, para que, numa atitude de profunda conversão, revitalizemos nossos valores pessoais, reconheçamos nossos erros e nos arrependamos de nossos pecados, de maneira que a nossa vida se transforme, pela ação do Espírito Santo, numa vida mais plena e madura. Para adequar nossa conduta à do Senhor Jesus, é fundamental um gesto de humildade. Como nos diz o Papa Emérito Bento XVI, reconheço-me por aquilo que sou, uma criatura frágil, feita de terra e destinada à terra, mas também feita à imagem de Deus e destinada a Ele. Na época de Jesus, havia muitos modelos que oravam e agiam para serem vistos, para serem reverenciados. Pura fantasia, personagens de papelão que não podiam estimular o crescimento e a mudez dos seus vizinhos. Suas atitudes e condutas não mostravam o caminho que conduz a Deus. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. A sociedade atual também nos apresenta uma infinidade de modelos de conduta que abocam a existência vertiginosa, debilitando o sentido da transcendência. Não deixemos que esses falsos referentes nos façam perder de vista o verdadeiro mestre. Um é só o vosso mestre, um só é vosso Pai, um só é vosso guia, Cristo. Aproveitemos a Quaresma para fortalecer nossas convicções como discípulos missionários de Jesus Cristo. Procuremos ter momentos sagrados de deserto, de intimidade com Cristo,
onde nos reencontremos com nós mesmos e com o verdadeiro modelo e mestre, Cristo Senhor. É diante das situações concretas, nas que muitas vezes não sabemos como agir. Poderíamos até nos perguntar: que diria Jesus? Como agiria Jesus? Assim, Jesus denuncia a hipocrisia dos que se consideram mestres em Israel, porque, conhecendo a crítica dos profetas, apresentam-se como justos, isto é, observantes, unindo a vida ao culto, mas na realidade atrai com sua observância a atenção dos homens para si mesmo e não para Deus, ao buscarem a admiração e o reconhecimento como pessoas dignas de honra. A hipocrisia, portanto, diz respeito, ainda que de forma sutil, também à incoerência entre a religião e a ética, expressando a não autenticidade do culto ou da vida, teoria e prática, quanto à observância. Jesus se mostrou intransigente contra a hipocrisia farisaica, até porque atinge a fé na sua pessoa e no seu ministério. Só foi intolerante em relação aos pecadores, contra os escribas e fariseus, para convocá-los e denunciar-lhes a dureza de coração. Afirma que os publicanos e as prostitutas os precediam no reino de Deus. Em contrapartida, a hostilidade deles confirma que a hipocrisia é o pior obstáculo a impedir o caminho salvífico proposto por Jesus, que supõe o assentimento da fé. Jesus, que é a luz, se torna, paradoxalmente, a cegueira do fariseu ao desvendar-lhe a hipocrisia. Podemos, portanto, afirmar que se trata de um visar os próprios interesses e não os de Deus, ainda que, aparentemente, afirmando-os impossibilitor. Espantosamente, que homens religiosos e de estrita observância reconhecessem o Messias por ele esperado, e favoreceu que a impedisse a muitos de reconhecê-lo. Por ser o ideal cristão muito elevado, a nossa justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus e termos de ser perfeitos. Temos que ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Os fiéis de Cristo, independentemente da busca sincera ou não de coerência, podem ser vistos ou podem se ver como hipócritas, isto é, merecedores da repreensão de Jesus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas ações, pois dizem e não fazem. Precisamos lutar a cada dia, não para sermos hipócritas, mas para sermos verdadeiros cristãos, aqueles que possamos deixar ver na nossa atitude, no nosso testemunho. Feliz e abençoado dia a todos. LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.